Meus irmãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, com consciência de total, inteira dependência do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, eu gostaria de considerar com os irmãos um tema. Não vou fazer sermão expositivo, mas vou tratar de um tema da maior importância para nós. Tem a ver com a certeza da salvação. Eu quero tomar como base o texto de Hebreus, capítulo 11. E nós vamos ver muitos outros textos. Hebreus, capítulo 11. Eu peço a paciência dos irmãos para ler todo este capítulo. Hebreus 11. Vamos ouvir com toda atenção. É uma saga, é uma história, é um testemunho maravilhoso de firmeza, de fé, perseverança, certeza de salvação. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar de que devia receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus, o arquiteto e edificador, do qual é Deus, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar.
mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontadas pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que Deus aplique sua palavra bendita e outros textos que vamos ler, citar, para a sua glória, fortalecimento da nossa fé. Vamos orar. Nosso Deus, dependemos de Ti, não temos nada de nós mesmos, nossa confiança está naquela manifestação de Espírito e poder
que o Senhor tem prometido para aqueles que pregam a tua palavra com fidelidade, a tua verdade. Vem, Senhor Deus, então, nos assistir aqui neste momento. Eu peço como pregador, não só dando-me iluminação, compreensão, entendimento, aguçando a memória, mas, sobretudo, Senhor, unção e poder. E que também Tu abençoes cada crente ou cada um que está aqui para ouvir a Tua palavra. Que Tu possas agir também no coração de cada um deles. É o Senhor quem faz isto, este milagre glorioso de recepção da palavra e fazendo com que ela, no poder do Espírito Santo, opere novo nascimento, transformação, conversão, mudança. Tem misericórdia, glorifica ao Senhor Jesus Cristo, aquele a quem devemos tudo, nossa salvação, a fé e a perseverança pelo seu Espírito. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem, meus irmãos? Qual a importância de tratarmos desse tema, certeza de salvação? É da maior importância, especialmente neste momento atual. É crítico e urgente tratar deste tema. Por quê? Porque a certeza de salvação ela é resultado de uma obra preciosa do Espírito Santo na nossa vida. E o que acontece é que existe a possibilidade de sermos enganados com um tipo de certeza que não é a certeza legítima, que é fruto da ação do Espírito Santo em nós. E hoje, a possibilidade de pessoas estarem enganadas com esse tipo de certeza que não é certeza, uma certeza enganosa, falsa, então é da maior importância. Porque, meus irmãos, a certeza real, verdadeira, ela tem seus frutos. Por que eu posso dizer que na maioria das vezes eu percebo que não há certeza de salvação? Porque, meus irmãos, eu não estou firmado no que as pessoas sentem. Eu sinto uma certeza da minha salvação. Não. A certeza da salvação tem seus frutos. Por exemplo, um dos frutos da certeza da salvação é sede de Deus. Pessoas que têm sede de Deus. Que a gente percebe que não importa qual obstáculo ou os obstáculos, elas estão dispostas a transponir e se esforçam, elas querem aprender de Deus, elas querem mais de Deus. E a gente percebe muitas pessoas que dizem ter certeza de salvação, mas não têm esta sede de Deus. Outro fruto da certeza da salvação é íntima comunhão com Deus. Pessoas crentes, zelosos
de buscar a presença do Senhor, que tem o seu tempo secreto de oração, constantemente estão lá para fechar a porta e buscar ao Senhor e ter seu momento de oração e de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e com a Trindade. Tem prazer em estar na presença do Senhor e são diligentes, assíduos à presença do Senhor. Isso é fruto da certeza de salvação. Não é, a certeza de salvação não é fruto de uma razoável conduta moral. As pessoas pensam, bem, eu procuro ser honesto, eu procuro cumprir com minhas obrigações, meus deveres, vou à igreja, tal. Não, isso não. É claro, se a nossa justiça não é ceder em muito às dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus. Se você for medir conduta moral, certeza de salvação tem seu fruto num amor à vinda de Cristo, à volta de Jesus, um desejo de que Cristo venha logo. É natural a oração nesse crente que tem certeza, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sentem gozo, pré-gozo, só de pensar neste dia maravilhoso, quando o Senhor romperá as nuvens e virá em glória. Deseja a volta de Cristo, ama a volta de Cristo, anela os céus. Como o apóstolo, meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas as pessoas têm certeza de salvação, mas não querem saber da volta de Cristo e nem querem pensar no céu, na morte. Não querem. É estranho. Certeza de salvação tem seu fruto numa profunda convicção de pecados. Os que têm certeza da salvação estão cônscios da sua pecaminosidade e experimentam frequentemente uma tristeza segundo Deus. Experimentam com facilidade quebrantamento. Oram com profunda tristeza, lágrimas, com relação a seus pecados. Confessam. Oram conscientes da sua miserabilidade. Vasculham, sondam o coração, pedem a ajuda do Espírito Santo para que tudo aquilo que não agrada a Deus emane, venha à luz para ser confessado, como o salmista. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelas veredas eternas. Não é soberbo ou insensível, mas, ao contrário, é sensível com relação ao pecado e está sempre com um espírito humilde diante do Senhor. Outro fruto da certeza de salvação, meus irmãos,
presteza de testemunhar e de falar de Cristo. As pessoas que têm certeza de salvação, elas falam de Cristo, elas falam do amor de Deus. Elas são perturbadas no seu espírito e têm que abrir a boca para falar às pessoas e testificar de Cristo. Você já notou que a maioria dos crentes hoje na igreja tem a boca trancada, não conseguem falar de Cristo a ninguém? Meses, anos, não falam. E tem certeza de salvação? Se tem dificuldade, são incomodados com isso. E oram a respeito. Senhor, abre a minha boca. Eu preciso falar do teu amor, do que fizeste comigo, do que significa a cruz para mim, Cristo. Eu vejo pessoas ao meu lado, fico incomodado. São pessoas que estão indo para o inferno, caminhando a passos largos para a morte, perdidos, sem esperança, sem Deus, sem salvação. Estão ao meu lado. São muitos deles queridos e achegados meus. Eu tenho que falar. Se você tem certeza de salvação, é assim que é. Mas é estranho, a pessoa diz que tem certeza de salvação e não se preocupa. Nunca fala, não fala nada de Cristo e nem se preocupa, porque não fala nada. Já tem os pastores aí, os evangelistas, eles que falem. Meus irmãos, quem tem certeza de salvação, ama a doutrina. Tem interesse na doutrina, em aprender mais a respeito de Deus, da doutrina de Deus, da vida cristã. Quer compreender, entender, lê, estuda, vem à igreja, ama os sermões doutrinários, os estudos na escola dominical, estudo à tarde. Tem interesse, cansado, vontade de dormir, mas tem tanto interesse pela doutrina, em aprender as coisas de Deus, que vence tudo isso, está aqui e quer aproveitar a oportunidade. Lutero dizia, doutrina é o céu. Então, meus irmãos, perceba a razão por que eu percebo, perceba você, a razão por que eu percebo que grande maioria da igreja hoje, na verdade, não tem certeza de salvação. Sabe por quê? Porque a ênfase cultural hoje, nos nossos dias, nas igrejas, é o sentimentalismo. Sensações. A pessoa mede sua espiritualidade de acordo com sensações ou experiências. E então se iludem com uma falsa certeza emocional, quando, na verdade, não percebemos os frutos dessa certeza na vida dos crentes. O que diz a nossa confissão de fé? Veja, capítulo 18, da certeza da graça da salvação. Preste atenção. Ainda que os hipócritas e outros não regenerados possam iludir-se de maneira vã com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus em estado de salvação, esperança esta que perecerá, contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se
na esperança da glória de Deus, nesta esperança que nunca os envergonhará. Eu queria trazer algumas considerações do grande puritano Anthony Burgess. Ele toma, porque ele fez parte da Assembleia de Westminster, trabalhou juntamente com estes arrazoados, e ele então divide o que a Confissão de Fé diz, isso que acabamos de dizer em outra sessão, em 3 partes. Primeiro, possibilidade de falsa certeza em falsos crentes. Segundo, possibilidade de verdadeira certeza para crentes verdadeiros. Terceiro, possibilidade de ausência de certeza em crentes verdadeiros. É muito interessante como ele desenvolve isso. Eu acho que vai ser da maior importância ver isso. Vamos ver primeiro, a possibilidade de falsa certeza em falsos crentes. É muito importante. Primeiro, meus irmãos, o que a Bíblia, a palavra de Deus ensina, e foi o Senhor Jesus quem ensinou, que existe uma fé chamada fé temporária, que não é verdadeira. Nós temos alguns ensinos de Jesus sobre este assunto, como você pode se lembrar da parábola do semeador, né? A semente caiu, pelo menos em 3 terrenos, em que a fé se manifestou, 2 deles, pelo menos, se manifestou, claramente se manifestou, mas foi temporária. A primeira caiu à beira do caminho e as aves comeram. Não houve manifestação de fé alguma aí. Mas a outra caiu num terreno pedregoso e cresceu a erva, só não tinha profundidade para a raiz, era pedra. E então aquela fé temporária ficou ali até que o sol da perseguição veio e ela não tinha raiz, pereceu. Mas ficou um tempo ali, a fé temporária. Segunda manifestação foi que caiu entre espinhos. E então cresceu. Mas os espinhos a sufocaram e ela então não deu fruto. Fé temporária. Porque se não dá fruto, a Bíblia diz, corta e é lançado para ser queimada. E então, o Senhor Jesus está dizendo isso para mostrar que existe esta possibilidade na igreja de pessoas que receberam a palavra com alegria, no entanto, não tem profundidade alguma. Essa fé é temporária, logo vem a perseguição e acabou. Foi embora. E outros que estão entre espinhos, tiveram esta fé, mas não produz nada. É estéril, é como a fé dos demônios, não tem fruto algum. Então o destino é ser cortado e lançado no fogo para ser queimado. Fé temporária. Essas pessoas sentiram uma certa certeza? Sim, sentiram. Até certa alegria. Sensações próprias de um crente, mas que, na verdade, não prosperou, porque não era uma fé verdadeira. Jesus conta também, em Mateus, no capítulo 7, a parábola das 10 virgens, você se lembra? Mateus 7, eu estou procurando fazer o mais rápido possível. Jesus, no verso de número 24, aliás, não é dos construtores, essa é dos construtores. Duas construções.
ele diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, gente dentro da igreja que edificou, mas não sobre a rocha. Sua fé não tinha o sólido fundamento das Escrituras, às vezes sentimento mesmo. E naufragou, veio a chuva, o vento, e não permaneceu. Uma fé temporária. As 10 virgens, Mateus 25. Jesus conta a parábola das 10 virgens e diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram tomadas de sono, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que os vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então veja, novamente, fé temporária de pessoas, essas virgens, que pensavam que estava tudo bem, mas eram nécias, imprudentes, não se prepararam e então ficaram. Eles têm um amor próprio e uma crença externa do Evangelho. Eles têm uma mera luz e julgamento natural sobre o estado de regeneração e sobre as coisas de Deus. Eu falo mera luz porque o texto lá de Hebreus, no capítulo 4, trata disso, mostrando de pessoas que foram parcialmente iluminadas. Hebreus, capítulo de número... Deixa eu ver aqui já. É, 6, a partir do verso 4. Veja, até que ponto pode chegar alguém com sensações, experiências espirituais e que não nasceu de novo verdadeiramente. Esse é um dos textos mais duros, porém mais necessários de serem trazidos à tona na igreja do Senhor hoje. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Está falando aqui de apostasia mesmo. Caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem
é também cultivada, recebe a bênção da parte do Senhor. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então veja que as pessoas da igreja podem ter sensações e ter uma certa iluminação, conhecimento da palavra de Deus, dos poderes do mundo vindouro, do próprio Espírito Santo, e ser até usadas pelo Espírito Santo, e não terem se convertido verdadeiramente. Não nasceram de novo. A vida inútil, sem frutos, como isso que já ponderamos aqui logo no início, e estão dentro das igrejas, mas são inúteis. Não produz fruto. Aliás, você deve se lembrar da pregação de João Batista. A pregação de João Batista era assim, capítulo de número 3 de Mateus, a partir do verso 7, diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, olha, vinham ao batismo, eles queriam ir lá para renovarem a aliança, que era esse o batismo de João, em arrependimento. Mas veja o que ele diz: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, porém, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, essas pessoas, elas têm uma falsa certeza. Como já dissemos, elas não têm frequentes convicções de pecado. Humilhação, tristeza, lágrimas. Elas frequentemente não têm oposição alguma da parte do mundo e nem de Satanás. Vivem pacificamente com o mundo. Tem amizade com o mundo e o mundo com eles. Não há oposição nem da parte de nenhum mundano e nem oposição de Satanás. Por isso a palavra de Deus diz que todo aquele que viver piamente sofrerá perseguição. Então, quando a pessoa não tem oposição alguma e convive tranquilamente com o mundo, fique uma pulga atrás da orelha. Eu sei, você é bondoso, você procura viver em paz com todas as pessoas, porque a Bíblia manda realmente fazer isso. Você não vai ficar brigando com ninguém, mas experimente falar de Cristo, experimente não compartilhar com aquelas brincadeiras imorais e piadas que são contadas, experimente não rir, experimente, por exemplo, dizer, olha, isso aí não está certo, vocês estão usando o nome de Deus em vão, vocês estão usando aquilo que Deus condena, e também isto é imoralidade, não está certo, não, eu não quero participar disso. Comece a fazer isso. Recrimine aquilo que eles fazem, o que eles comentam. Experimente dizer, não vou nestas festinhas e comemorações em que só impera carnalidade, mundanismo. Experimente. Experimente você dizer ao seu chefe, eu não posso fazer isto aqui, porque é mentira.
é falso, é falcatrua. E eu sou crente, eu não posso fazer isso. Experimente. Vai perder o emprego? Oba! Graças a Deus. Está parecendo mais com o pessoal que eu li da lista de Hebreus. Está chegando perto. Nós estamos longe da lista de Hebreus. Por isso precisamos pensar bem, analisar a nossa certeza de salvação. Meus irmãos, esta certeza falsa nos dá também uma ideia muito fraca da importância dos meios de graça, de como eles são vitais para a vida espiritual. Como é que você vê, por exemplo, o culto de Deus, a pregação da palavra de Deus? O quanto isto é importante para você, inegociável, em que você propõe no seu coração não perder de forma alguma esta oportunidade de graça que Deus lhe concede de estar na presença dEle, na congregação dos santos, diante dos meios de graça, onde Deus está presente e põe a sua bênção na comunhão dos santos, onde a glória do Senhor se manifesta na tenda da congregação, pela pregação fiel da palavra e manifestação da virtude do Espírito Santo. Só a morte me tira. É assim? Mas eu fico pensando, se você meditar no que significa a oração, quando solenemente você, pecador, mortal, infeliz, miserável pecador, tem a graça, a inaudita, gloriosa oportunidade de adentrar o Santo dos Santos, onde Deus está, onde o trono de Deus está, e se prostrar diante do trono da graça de Deus, e de ser recebido ali como filho, não sem sangue, evidentemente, e coberto com a justiça de Cristo, diante do Senhor da glória, Senhor dos senhores, Deus soberano. É você poder ter comunhão com Deus, Ele com você, pelo seu Espírito, e você colocar diante dele todas as suas ansiedades e necessidades. Onde um pecador mortal neste mundo pode ter este privilégio santo? Ele sabe, existe um Deus, mas estou longe dele, jamais posso ter qualquer comunhão com ele. Você é morto, é verdade. Então estamos sem Deus, sem esperança no mundo, cheio de percalços, problemas, dificuldades, ameaça de morte. Além da grande, terrível e desesperadora dúvida da eternidade. Mas você tem este privilégio. Você pode adentrar o trono da graça de Deus. Você pode ter comunhão com o Senhor, seu Deus, Deus verdadeiro, vivo, e falar com Ele, e colocar, deixar aos seus pés, lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, preocupações, colocar diante do Senhor, para quem não há impossíveis, e que tudo pode, Deus dos milagres. Você está diante do Deus que criou os céus e a terra.
E você não vai. E diz que tem certeza, mas não vai. Você não enxerga assim. Para muitos, é perder tempo. Eu tenho muito o que fazer. Eu tenho que trabalhar. Como eu vou ficar meia hora aqui parado? Como eu vou ficar meia hora de joelhos aqui? Se eu tenho muita coisa para fazer. Você não entendeu nada. Lutero dizia, eu tenho muita coisa para fazer, tenho que ficar mais. Isso é entender a importância do meio de graça e de entrar diante da presença do Senhor. Outra coisa que Anthony Burke diz é que a falsa certeza ela é abalada mais frequentemente por problemas e doenças do que pelo pecado. Interessante, né? Quer dizer, muita gente fica, será que eu tenho certeza mesmo da minha salvação? Porque tanta coisa errada tem acontecido comigo, problema, doença, tal. Mas comete pecado, tranquilamente, e isso não abala a sua certeza de salvação. O que deve abalar a certeza de salvação é o pecado. Mas doença, enfermidade, problemas, de jeito nenhum. Estas coisas, ao contrário, Deus usa para aumentar ainda a nossa certeza de salvação. Mas a nossa confissão de fé fala que existe a possibilidade verdadeira de certeza de salvação. Isso é maravilhoso. A Igreja Católica não crê assim. A Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica diz que não há qualquer possibilidade de se ter certeza da salvação. Porque está ligada às suas boas obras, às suas falhas e tal. Então você não pode ter certeza da salvação. Mas não é assim a doutrina da palavra de Deus. A Bíblia ensina que o crente verdadeiro pode e tem certeza da salvação. Essa certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas é uma infalível segurança de fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças a que são feitas estas promessas. No testemunho do Espírito de adoção, que testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Espírito este que é o penhor da nossa herança e por quem somos selados para o dia da redenção. Nossa confissão de fé. Então, não é uma mera persuasão, mas infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas da salvação. E nas evidências internas dessas promessas feitas pelo testemunho do Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Meus irmãos, a primeira coisa que é dito com relação a isso é que esta certeza verdadeira, ela é essencialmente e estreitamente ligada a Cristo. Não pode haver certeza sem Cristo. Por mais que você se sinta seguro, ou sei lá, você pode sentir a maior certeza que for, se não for em Cristo. É engano, é pura sensação emocional, que daqui a pouco vai embora. Veja o que diz a palavra do Senhor em 1 João capítulo 5, versículo 12.
diz assim, a bendita palavra de Deus: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. No verso 13 diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, Cristo, o Filho de Deus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. E veja, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. É convicção, é certeza. A vós, outros, que credes em o nome do Filho de Deus. Veja o Senhor Jesus falando no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo de número 27 e 28. Eu vou ler do 26 também. João 10, 26 até o 29. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Veja, ele não diz, lhes darei a vida eterna. Não, ele lhes dou a vida eterna. Então o crente pode ter absoluta certeza de que recebeu a vida eterna. E ter certeza, portanto, da vida eterna. Como eu disse, o nosso enunciado da confissão de fé diz, ela é comunicada pelo Espírito Santo no coração. Veja Romanos capítulo 8, versículo 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Meus irmãos, isto não é uma sensação emocional, algo assim. É um testemunho do Espírito Santo, é diferente. O crente está convicto porque o Espírito Santo testifica no seu coração de que ele é filho de Deus. Agora, meus irmãos, a palavra, a nossa confissão fala, é verdade, de que existem momentos em que a nossa certeza diminui um pouco, outras aumenta. Isso acontece. Por isso que, graças a Deus, a confissão nos ensina que a certeza da salvação não está ligada à essência da fé salvadora. O crente tem a fé salvadora, mas às vezes ele passa por momentos em que esta certeza diminui, às vezes até desaparece. E nós, então, somos ensinados a buscar esta certeza para que ela seja firmada no nosso coração. Veja 2 Pedro, aliás, 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 10. Segunda epístola de Pedro 1, 10. Nós lemos assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Veja, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Então, devemos buscar esta certeza,
buscar diligentemente. Então, esse é o terceiro ponto da confissão de fé. A possibilidade de ausência de certeza em crentes verdadeiros. Essa segurança infalível, diz nossa confissão, preste atenção, não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito, lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-la sem nenhuma revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. É, portanto, dever de todos agir com toda diligência para tornar certa a sua vocação e eleição, para que assim no seu coração possa ser, para que assim o seu coração possa ser dilatado na paz, na alegria do Espírito Santo, em amor e gratidão para com Deus, na força e alegria nos deveres da obediência, que são os frutos próprios desta segurança, como já vimos. Isso está, portanto, muito longe de inclinar os homens à negligência. Ao contrário, quando alguém alcança a certeza da salvação, e buscando diligente através dos meios de graça, mais ele quer servir a Deus, mais ele quer fazer a vontade de Deus, mais ele quer viver de um modo santo diante do Senhor. Que os católicos diziam, se a pessoa tiver certeza de salvação, aí pronto, ele vai enfraquecer, vai negligenciar na sua vida cristã. Não. Ao contrário, a certeza de salvação, a paz de espírito, a alegria, gozo no Espírito Santo da certeza, faz com que o crente ainda mais queira servir a Deus. John Murray, grande teólogo presbiteriano, homem de Deus, escreveu: quando falamos das bases da certeza, estamos falando dos meios pelos quais um crente passa a averiguar essa certeza, não das bases sobre as quais repousa a sua salvação. As bases da salvação são tão seguras para a pessoa que não possui plena certeza, quanto para a pessoa que possui. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, certeza é uma coisa, salvação é outra. Se você está seguro das bases da sua salvação, Cristo, sua obra na cruz, sua morte e ressurreição, seu sangue glorioso que nos purifica de todo pecado e nos justifica diante de Deus. Você depositou sua confiança no Calvário, no Cristo glorioso e na sua obra sacrificial. Crê de todo o coração que seus pecados foram perdoados. Então você está seguro nestas bases da salvação, Cristo e sua obra gloriosa em seu favor. Mas por causa de lutas, dificuldades e até, quem sabe, fraquezas, a sua certeza não é muito firme. Isso não muda nada. Você está salvo. Você precisa buscar confirmar mais esta certeza. Você precisa diligentemente buscar pelos meios de graça fortalecer essa certeza. Leitura da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus, meditação da palavra de Deus, oração ingente, frequente, diante de Deus, do trono da graça, suplicando para que o Senhor confirme e cada vez mais encha o seu coração de gozo, de alegria da salvação. Igreja, meio de graça maravilhoso que é a igreja,
a pregação da palavra de Deus, a comunhão dos santos, orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros, o cântico dos salmos. Tudo isso são meios de graça que você se utiliza para aumentar a certeza da sua salvação. Meus irmãos, a certeza da salvação é necessária para a qualidade da vida espiritual. Mas não é necessariamente não é necessária para a salvação. Ela é necessária para a qualidade da sua vida espiritual. Alegria e paz, a glória de Deus, um crente cheio de certeza e salvação glorifica a Deus e é útil, animado no serviço cristão. Portanto, é uma bênção, a certeza de salvação é importante para que você seja um crente útil. E Deus seja glorificado na sua vida e você sinta alegria e paz e gozo pela certeza da sua salvação. B, a certeza deve ser almejada, mas Cristo é melhor do que a certeza. A Bíblia nos fala de Jacó. Interessante a citação. Os puritanos iam buscar exemplos, é muito interessante. Você se lembra de Jacó? Ele já há muito tempo não via seu filho. Para ele estava morto. E então chegam seus irmãos e dizem: José é vivo, José está vivo. Ele é o homem lá do Egito. É claro, Jacó ouviu aquela notícia. Mas aí José mandou carruagens, várias carruagens do Egito, inclusive egípcios, servos, para ajudar no deslocamento dele para o Egito. E quando ele viu, diz o texto, que quando ele viu as carruagens, aí o seu coração de fato se alegrou. E as carruagens foram uma prova de que José estava vivo. Agora imagine se ele, pronto, basta para mim essas carruagens. Meu filho é vivo. Tá bom, não preciso ir lá não. Não! As carruagens não bastavam. Ele queria ver seu filho, ver José, abraçá-lo, beijá-lo. Assim também. A certeza não é mais importante que Cristo. Cristo é maior que tudo. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa salvação. Antônio Borges diz: confiando em Deus e em Cristo, quando nada sentimos senão culpa e destruição em nosso ser, maior é a honra que podemos render a Deus. E, portanto, ainda que viver por meio de sinais não seja mais confortável, contudo, viver pela fé é para Deus uma honra mais excelente. Se devemos desejar mais vencer o pecado do que ter certeza, pois o pecado é que mina a certeza. Por que adianta a pessoa querer ter certeza e ser descuidado para com o pecado? É estruxo. Pois o pecado é que mina a certeza. Então, devemos desejar mais vencer o pecado. Trazer o pecado à cruz de Cristo. Bombardeá-lo com oração, clamando que o poder da cruz venha para destruí-lo. E quanto mais o pecado é mortificado em nossa vida, mais a certeza é vivificada em nosso coração.
Diz a confissão de fé: os verdadeiros crentes podem ter, por diversos modos, sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida por negligenciar a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência, entristeça o Espírito Santo, ou por alguma repentina e veemente tentação, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo, mesmo àqueles que o temem, que andem em trevas e não tenham luz. É o que os puritanos chamavam de noite da alma. Muitos crentes podem passar por isso. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida, da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever, coisas pelas quais a certeza de salvação poderá, no tempo devido, ser restaurada pela operação do Espírito. E por meio delas, eles são, no entanto, sustentados para não caírem no desespero absoluto. Veja que a confissão de fé fala da possibilidade desta noite da alma, em que verdadeiros crentes passam por grande provação. Ah, meus irmãos, é triste. Mas muitas vezes Deus faz isto. E parece que foram abandonados. Lembra do texto: por um pouco te deixei, porém não te desamparei. Então, crentes podem passar por grande aflição. Podem e passam. Mas se são verdadeiros, nunca vai lhes faltar aquela assistência. Nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, da sinceridade de coração e consciência do dever, coisas pelas quais a certeza de salvação poderá, no tempo devido, ser restaurada pela operação do Espírito Santo. Graças a Deus. Então resta nós fazermos agora um exame pessoal. No que está respaldada e fundamentada a sua certeza de salvação? É uma falsa certeza? Você não tem os frutos da certeza da salvação na sua vida? Então, é bom você pensar seriamente, repensar sua vida espiritual, orar sobre isso. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou um crente fervoroso. Eu não tenho a sede de Deus que eu devia ter. Eu não tenho a minha vida de íntima comunhão com o Senhor. Oro na hora de comer, comida, na oração, é a rezinha que eu faço, e na hora de dormir. Eu não tenho vida de oração. Não tenho comunhão íntima com o Senhor. Eu não tenho oração secreta nenhuma. Eu tenho uma moralidade, mas que muitos outros do mundo, que nem crentes são, têm a mesma moralidade que eu tenho. Eu não tenho desejo da volta de Cristo, eu tenho até medo que Cristo venha. Acho que não estou preparado. Não tenho óleo suficiente na minha lâmpada. Vou ficar de fora. Não amo a vinda de Cristo.
não tenho convicção de pecados, não sou perturbado na minha consciência, peco e nem sinto nenhum incômodo por isso. Se essas coisas estão aí, você precisa orar, colocar em xeque sua vida e sua experiência religiosa. Você precisa se apresentar diante de Deus e orar seriamente: Senhor, converte-me, serei convertido. Dá-me novo nascimento, muda minha vida. Eu não quero, Senhor, estar enganado com uma falsa certeza de salvação, falsa espiritualidade. Você pode ter verdadeira certeza de salvação e sentir grande alegria por isso, gozo, glorificar a Deus e ser útil para Ele no seu serviço, crente cheio de certeza de salvação. Mas você também pode ser um crente que esteja passando por uma provação. Não é pecado, mas tentação, provação, luta, sente que a sua certeza não existe, embora você saiba que tem Cristo, mas não sente a alegria, o gozo da salvação. Como Davi, que pecou, não é? E orou dizendo: não me tire, devolve-me a alegria da salvação. Então, pode ser que você esteja sem certeza de salvação por uma provação. Uma noite da alma, talvez. Então, não desanime. Continue orando. O Senhor está olhando, vendo a tempestade, a luta, a dificuldade, a noite da alma. Ele virá ao seu encontro como foi o encontro dos discípulos, que naquela noite remavam e não conseguiam seguir à frente. O vento lhes era contrário e estava de noite. E o Senhor os viu lá da montanha e desceu e andou sobre as águas e foi em direção deles. E eles estavam tão angustiados que quando viram, pensaram: é um fantasma. Nem podiam perceber que era o próprio Senhor, o seu Senhor, o Senhor Salvador, o Senhor, o Mestre. Sou eu. Tem bom ânimo, não temam. E ele então foi convidado e subiu ao barco. E tudo se fez uma bonança. E chegaram em paz, com grande alegria, no Porto Seguro. Oh, ele vai chegar. Está remando sozinho, tudo é escuro, não há certeza, não há alegria. Ele vai chegar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nos abençoe, nos concedendo verdadeira e não falsa certeza da vida eterna. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar o Salmo. Vamos cantar o Salmo de número 32. É bem-aventurado aquele que